Olá, tudo bem? Sandra Taralo. Estamos aqui na maratona do meu primeiro cliente. Só que para a gente chegar nessa maratona, a gente passou por algumas etapas. Primeiro, as lives lá no meu Instagram. 2 lives por dia, com mini dicas, né, nessas mini lives, onde você foi preenchendo aí dentro de tudo que você conhece e mais as informações sobre o secretariado remoto e assistente virtual. Hoje a gente tem um aquecimento para o nosso grande momento, que serão as 3 super aulas deste nosso momento aí na maratona. Nesse aquecimento eu vou te dar mais informações ainda. Então, se você puder, por favor, anote tudo, isso mesmo, anote. É importante que você faça essas anotações para você ter isso tudo bem controlado, anotado, e para que um dia, na hora que você quiser lá pesquisar, você vai procurar nessas anotações. Vamos lá, então a gente está aqui, né? Eu vou usar a tela aqui como um local para vocês também visualizarem, para a gente falar sobre várias coisas legais. Bom, vamos lá. A maratona do meu primeiro cliente né, porque a gente está focando na questão do cliente, mas a gente sabe que a gente precisa de coisas anteriores a realmente, efetivamente conseguir esse cliente. A gente precisa estar com tudo organizado para esse cliente chegar e você ter esse cliente aí de uma forma efetiva. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sandra Taralo, eu sou graduada em Secretariado Executivo pela Universidade Unicid, eu sou pós-graduada em Marketing na Universidade Unixul. Eu tenho mais de 21 anos de experiência como secretária, primeiro numa empresa privada, numa ONG internacional, e depois como uma secretária remota. Eu fiz muitas coisas durante meu período como secretária executiva, eu fui assessora direta de presidente dessa instituição, organizei muitos eventos, acho que a grande pegada aí na questão dos eventos, e trabalhei com projetos sociais, porque essa instituição trabalhava nesse sentido de serviços sociais. Eu sou web designer, sou designer gráfico, tenho alguns projetos na área do secretariado executivo, tenho também projetos na área de marketing digital, tenho plataformas na área de secretariado remoto, assistente virtual, sou jornalista também e palestrei nos grandes eventos, tanto presencialmente quanto de forma online, falando sobre secretariado remoto, falando sobre home office, falando sobre ferramentas. Este uma área que eu curto muito, que eu gosto muito, pesquiso muito, então eu fico muito feliz todas as vezes que sou acionada para falar sobre esse tema. Vamos lá. O que primeiro, para quem nunca ouviu falar, ou está ouvindo falar há pouco tempo, ou se ainda está muito perdido na questão das informações, porque a gente vê que tem muitas informações na área espalhadas na internet. O que é o profissional de secretariado remoto? Que é uma realidade no Brasil, a gente tem visto que esse profissional cada vez mais está sendo muito bem requisitado dentro do mercado atual. Ele é um profissional que trabalha em home office e ele pode trabalhar tanto de formato escritório virtual quanto no formato contrato CLT. Por quê? Existem algumas empresas que já estão contratando profissionais que trabalham parte do tempo em home office com a sua própria empresa, emitindo nota fiscal, ou profissionais que trabalham no formato CLT, que ficam parte do tempo na empresa e parte do tempo em casa. A gente tem visto muito crescer a questão do profissional neste momento de pandemia, porque há necessidade global, aí todo mundo está necessitando muito de profissionais nesse sentido. A gente costuma dizer que o profissional, ele usa o meio, o microempreendedor individual, lá ele consegue se formalizar, ele consegue ter seu CNPJ, ele consegue emitir notas fiscais. Isso é muito importante, principalmente quando a sua empresa já está crescendo e você já está conseguindo ter clientes mais qualificados. Os serviços de secretariado remoto e assistente virtual surgiram
para atender a demanda de serviços, principalmente por pessoas qualificadas que vão realizar esse serviço, e ela é muito para mim, né, num primeiro momento, apesar de ter muitas vertentes, a gente fala que é muito para organizar a rotina administrativa e atender melhor os clientes. Então, para mim, esse é o principal foco. Existem outras vertentes, outras pessoas com outras colocações, eu acho super positivo, a profissão também cresce, mas num primeiro momento seriam para demandas administrativas. Se você tem habilidades em prestar serviços administrativos, pontualidade, se você tem um nicho de formação e atuação, né? Se você quer se destacar, um nicho de atuação, ser especialista em uma área, e eu falo muito na questão do especialista, é importante, você vai conseguir ter mais visibilidade nessa questão. Para o profissional de secretariado remoto, dentre outras vantagens, é a possibilidade de atender vários clientes e aumentar a questão de ter mais clientes e mais demanda durante o seu mês de trabalho e no final do mês ter uma quantia a receber maior. Quanto aos ganhos, depende da quantidade de clientes e ficar dentro do limite do MEI, então é importante você também prestar atenção nesse sentido. Caso ultrapasse, você vai se enquadrar na nova, né, numa coisa acima que seria o simples, mas a gente vê que muitas pessoas ficam ali dentro da questão do MEI. O MEI é importante, como eu já disse, na questão principalmente de você emitir notas fiscais. O que faz um profissional de secretariado remoto, né? O profissional atende empresas profissionais liberais, oferece serviços, muitos deles dentro desta linha de atendimento, gerenciamento de contas, contato com o cliente, pós-venda, assessoria executiva, né, atendimento, prospecção, organizações de eventos, gerenciamento de e-mails. Então a gente vê que tem um grupo muito grande de serviços, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm ainda os seus serviços mais bem elaborados, ficam muito dentro deste grupo de serviços, porque esses serviços a gente consegue atender muitos clientes que não precisam ser nichados. O bom mesmo, eu acredito, que é quando você consegue qualificar e atender clientes um pouco mais nichados, porque aí com certeza eles vão pagar um pouco mais para você que tem a qualificação para isso. E aí, o que acontece na questão das demandas, né, das demandas propriamente ditas? É constante o serviço do secretariado, né? Todo empresário, independente do ramo de atividades ou de atuação, e o porte da empresa também, que é muito importante, precisa de um funcionário que cuide da gestão administrativa. A gente sabe que é importante para grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, a questão das demandas administrativas. Então, focando para essa área, a gente tem sim, né, um alto nível aí de profissionais que a gente pode atender e, claro, as micro e pequenas e médias empresas que não conseguem ter pessoas que são ali, né, para cada ramo de atividade, para cada a atuação no serviço, ela precisa de alguém que tenha uma experiência maior, que ajude em todo o entorno desta empresa. A personalização do trabalho é uma característica dessa atividade. Então, se a gente consegue personalizar o nosso trabalho, se a gente começa a implementar aquilo que a gente conhece, a gente consegue levar isso para um novo segmento, né? Digamos que é muito dentro daquilo que eu falo, inclusive no especialista. Com as informações, firma-se um contrato que também servirá de guia para a execução das tarefas, definições de prazos e entrega do preço cobrado. Então, quando você encontra um cliente, você conversa com ele, você começa a ter aí mais informações desse cliente, você consegue personalizar a questão do trabalho, você coloca tudo isso num contrato, onde dali para frente realmente o cliente vai se fixar com você, e aí vocês colocam as informações dentro desse contrato para que fique bom para todos, né? Inclusive na questão dos pagamentos, de juros, de atraso, inclusive um término para esse contrato.
Eu falo muito para os meus alunos fazer contratos de 3 em 3 meses, principalmente no início, quando tanto o cliente quanto você ainda não consegue definir se as coisas estão indo bem, se não estão indo. Então, façam os primeiros contratos de forma ainda menor, para você ter aí, né, a experiência de ver se aquilo realmente vai dar certo ou não. Para obter sucesso, esse emprego, o secretário remoto deve estabelecer uma rotina de horários e tarefas a cumprir. Eu falo muito sobre o autogerenciamento, acho que é uma das coisas principais dentro dessa atividade, acho que é uma coisa muito praticada por mim, que é o autogerenciamento. Você precisa ser muito organizado para depois você conseguir organizar as coisas de uma empresa ou de uma pessoa. Então, cuide da questão do autogerenciamento, estude sobre isso. Isso também é uma coisa que você vai colocando no dia a dia e aí depois de um certo momento você vai se sentir mais capaz nesse sentido. As vantagens do secretariado remoto: você não vai se limitar apenas a um salário específico, você vai ter clientes, esses clientes podem ter cada um valor, cada um preço, cada um uma demanda, então você não vai ter um valor só apenas no final do mês, como isso pode ser muito variável. Porque você vai atender ao mesmo tempo diversos clientes, possibilitando um ganho financeiro maior. Então, é isso que eu acredito, não na quantidade de clientes, mas na qualificação desses clientes para que eles te paguem mais. Uma outra vantagem é que você fazer praticamente tudo de dentro da sua casa, né? Você vai trabalhar em home office, você vai ter seu escritório, você vai manter o seu espaço de trabalho com tranquilidade, com qualidade de vida, onde você pode melhorar muito, né, as questões ali ao entorno da sua vida pessoal, ter uma vida profissional mais tranquila, não tá pegando trânsito, ônibus, isso, aquilo. E agora, até no meio dessa pandemia, a gente aprendeu como as empresas, os profissionais estão gostando da questão do trabalho home office. Como você deixa de ser empregado, passa a ser empreendedor, você define seus horários, suas rotinas e as suas entregas. Então, assim, você se torna dono da sua empresa e você vai organizar tudo ao redor disso. Então, tome bastante cuidado nessa questão, avalie bastante a questão se você está realmente a fim de ter todas essas responsabilidades. Vamos falar aqui rapidamente da questão da abertura do MEI, né? O MEI você abre no portal do microempreendedor. Você pode também, a partir do momento que você escolhe a questão de um nome, você pode também consultar dentro da consulta comercial, né? Para ver se o nome da empresa já tem... se tem um nome parecido com o seu ou não, inclusive também dentro da junta comercial ou cartório, na questão do INEP, INPI, né, onde você encontra lá um banco de dados com informações de todas as empresas com marca registrada. Se esse for o seu caso, você pode fazer isso. Hoje a gente sabe que tem as redes sociais, que a partir do momento que você coloca na rede social, a sua marca já tem um alcance, você já tem um nome. Então, claro, é importante você fazer a questão de colocar a sua marca dentro do INPI, sim, mas isso não é tão importante num primeiro momento. Apenas avalie e procure para saber se não tem outra empresa com o mesmo nome que o seu, porque aí pode ser um problema futuro. E a formalização, né, que é você ir ao MEI, no site do microempreendedor, e fazer o seu CNPJ para depois você emitir suas notas fiscais, fazer um cadastro na prefeitura da sua cidade. Isso também é muito importante, porque algumas empresas vão precisar da questão do CNPJ. Também, num primeiro momento, pode ser que você avalie que isso não é tão importante. Primeiro é bom iniciar, mas já fique com essa informação que sim, depois de um determinado momento, você vai precisar fazer isso. Os dados cadastrais para você fazer, né, o seu registro, que eu acho que é muito importante: RG, CPF, comprovante de endereço da empresa ou residência, se a sua empresa for na sua residência, o título de eleitor, que tem os seus dados, né, o número do título de eleitor, declaração de imposto de renda pessoa física e consulta prévia de localização aprovada se o município exigir. Tem alguns municípios que exigem que você tenha você precisa ter uma aprovação para você conseguir ter uma empresa, mesmo que em estado home office. Então é bom você dar uma pesquisada também. Não é assim
máximo dentro das coisas que você vai fazer, mas é bom e importante você conhecer isso também. Código de serviço, né? Muito se fala sobre o código que a gente usa, porque não tem nenhum para secretariado remoto, nem assistente virtual, então eu acho importante a gente saber essa informação. Então eu optei por o 03158, que é a datilografia, digitação, secretariado, redação, revista, estrutura, enfim. É legal, né, você escolher um que se aproxime àquilo que você faz. Uma coisa muito importante, você tem dentro dessa classificação uma subclassificação, onde você pode colocar um número grande de atividades que você também pode usar. Eu fiz isso e eu acho muito importante você fazer esse cadastro quando você já tiver os serviços que você quer realizar e quando você já tiver um nicho de atuação, porque ali você pode colocar todas as segundas, né, as subcategorias, muito relacionado àquilo que você faz. Então, faça isso com consciência, não faça no susto, não faça correndo, eu vou lá fazer agora, eu quero fazer, vou fazer. Não, faça isso com consciência para que você coloque dentro do MEI tudo que você pode fazer como profissional, e aí quando você for emitir a sua nota fiscal, você pode mudar, né, ali na questão da nota fiscal, colocando outra atividade. Meu exemplo, eu dou cursos, eu faço palestras, eu tenho uma revista digital, então quando eu preciso fazer isso, eu troco ali para outra atividade e emito a nota fiscal dentro daquilo que eu estou realizando como um trabalho. Como buscar clientes para serviços de secretariado remoto? A gente vai falar isso muito nas 3 aulas da nossa maratona, mas aqui eu só vou dar uma pincelada, tá? Possuir presença digital não é mais uma opção para empresas que desejam atrair novos clientes, e sim uma obrigação. Use e abuse das redes sociais, blog, site, link, além, é claro, da velha indicação do cartão de visitas. E eu vou falar mais, que é aquilo que eu vou falar muito dentro da nossa maratona, junto com todas essas outras informações, que é ter o networking, pessoas que te indicam, chefes, pessoas que te conhecem no trabalho, pessoas que já te viram fazer alguma atividade profissional. Essas pessoas podem te indicar, além, é claro, da sua rede de contatos, seja ela virtual ou pessoal. Então, coloque isso também como uma grande opção na questão dos primeiros clientes. A dica de ouro, né? Apresente os benefícios e as soluções que seus clientes necessitam. Faça uma lista e aponte para o cliente sempre que necessário. Então, não adianta você ter um cliente, mostrar para ele que você vai fazer um serviço, que aquele serviço vai ser bem feito e esquecer. Vou fazer 5 serviços para ele o resto da minha vida. Não. O importante é, de tempo em tempo, mostrar para esse cliente algumas soluções para que eles realmente entendam que você é uma pessoa que vai dar resultado para eles. Então, faça isso sempre que necessário, principalmente quando você quiser fazer uma reavaliação na questão dos valores a serem pagos. Porque se o cliente entender que você está dando mais soluções, que isso vai dar mais resultado, vai dar mais grana para ele, ele com certeza vai querer aumentar o nível de serviços que você vai prestar. Informação importante, a tecnologia será a sua principal aliada. Entenda que o trabalho de secretariado remoto é um trabalho que, como outro qualquer, exige esforço, empenho, dedicação. Nada é impossível se fizer certo, correto, né? Mas o diferencial vai estar no empenho, no foco, na dedicação. Então, é um trabalho como outro qualquer? Só que você tem a mente empreendedora, você tem a mente criativa e você vai com certeza passar outras informações, você vai melhorar a questão deste profissional. Entender cada vez mais a área dele é importante, então participar de eventos, participar de lives, seguir pessoas do mesmo ramo de atividades que o seu cliente para saber quais são os serviços que eles estão implementando, quais são as novidades dentro desse setor, e entender como que está sendo feito o seu mercado de trabalho, como está o mercado de trabalho do seu cliente, estar em constante mesmo pesquisa, entender as ferramentas tecnológicas, conhecer mais de 1, 2, 3, 4, 5 ferramentas que fazem o mesmo tipo de trabalho. Tudo isso vai melhorar a questão da relação sua com o seu cliente, principalmente nos resultados que ele necessita para a empresa dele. Sempre falo isso, o que o cliente quer são resultados. Então, se você vai colocar para ele
novas coisas. Isso vai dar um resultado para ele, o resultado vai gerar grana para ele. Com certeza ele vai entender que você é uma ponte muito importante entre ele e o cliente dele, entre ele e o resultado dele, entre ele e de repente o distanciamento de alguns momentos dele da empresa, porque ele vai precisar de repente precisar otimizar o tempo dele, em ter mais tempo com a família, em precisar melhorar de repente a questão da saúde, a questão familiar. Então demonstre para ele o tempo todo que você com certeza está do lado dele, que você com certeza está resolvendo aquilo que ele necessita resolver na empresa dele. Haja realmente como uma consultora, como um consultor. Se você tiver essa abertura, e se você não tiver, construa para que tenha essa abertura, para que você possa apresentar novas soluções e novas ferramentas, né? Fique sempre ali dando um sinalzinho nele, olha, eu tenho uma coisa legal que eu aprendi, tem uma coisa nova que um cliente está usando, tem uma coisa nova que eu estudei que eu acho que pode ser importante, vamos fazer um teste com uma atividade nova, vamos fazer um teste com a questão de uma nova ferramenta. Isso é importante, é uma relação que se constrói entre você e o seu cliente, e ele com certeza vai precisar disso ao longo do tempo. Talvez ele não saiba, mas ele vai precisar. Nós estamos num momento muito ainda de elaboração das questões do que é necessário para todos os clientes e para todas as pessoas. A gente sabe que o profissional de secretariado remoto assistente virtual ainda está procurando seu espaço dentro deste mecanismo todo, né, que a gente fala ainda dos trabalhos feitos em home office. Home office é perfeito, é realmente maravilhoso, e se a gente está muito integrado na questão do home office, a gente consegue passar isso para o nosso cliente. Vamos entender que o nosso cliente, ele necessita da gente pequenas coisas às vezes, mas que são muito básicas para eles. Eles necessitam do nosso conhecimento, da nossa experiência, entender a questão do quanto esse cliente necessita dessas informações é muito importante. A gente sabe que um cliente feliz, ele com certeza vai pedir mais serviços. Um cliente que se sente bem acalentado dentro do negócio dele, ele com certeza vai falar dos nossos trabalhos e do nosso serviço para outras pessoas. Então foque realmente no entendimento do que o cliente precisa, do que o cliente necessita, e esqueça a questão de que eu vejo muito, que muitas pessoas ficam muito focadas na questão do salário, de quanto vai ganhar, de quanto vai fazer, de como que vai ser no final do mês. É importante? Mas foque na questão de que realmente os benefícios em relação ao secretariado remoto são muito maiores, mas muito maiores do que a questão simplesmente de estar trabalhando e ganhando um salário no final do mês. Nós falamos muito sobre vários temas durante as nossas mini lives no Instagram. Eram 2 lives por dia, onde eu falei sobre vários temas importantes para a área do secretariado remoto. Nós falamos sobre empreendedorismo, e mais um toque em relação ao empreendedorismo é estar atenta na questão de para que lado está indo o empreendedor. O empreendedor no Brasil, ele tem um alto poder, né? Um alto poder tanto de decisão, ele faz parte de toda a economia do país. A gente viu que muitas pessoas conseguiram sair da crise em relação à Covid, se tornando empreendedores, porque os empreendedores têm esse poder, de repente, de poder começar a fazer alguma coisa rapidamente, fazer da sua casa, começa a vender para as pessoas mais próximas, e isso é muito importante. Então, foque na questão do entendimento do empreendedorismo dentro da sua profissão. Como eu disse, a nossa profissão ainda é teoricamente muito nova, e se a gente não tiver esse olhar empreendedor, a gente com certeza não vai ter os resultados que a gente gostaria. Participe de feiras, de eventos, de cursos, faça network com outros empreendedores de outras áreas. É importante para a gente conhecer como existem soluções empreendedoras em outros setores.
né? E em como empreendedores vendem a sua própria marca, vendem o seu produto, vendem o seu serviço. Para nós é muito ruim ainda imaginar que nós teremos que ser cabeças, né, ter cabeças de vendedores. Para algumas pessoas isso é uma loucura. Eu não quero ser, vendedor, eu não quero vender, eu não me vejo vendendo. As pessoas sempre têm essa objeção na questão da venda, né? Então, olhe para a venda, olhe para o vendedor, olhe para o empreendedor com um olhar curioso, para tentar entender o que esse vendedor, o que esse empreendedor faz para si, para o próprio negócio. Olhe, pegue, né, os insights, a questão criativa do que acontece com esse empreendedor e use dentro da sua profissão, vai ser importante para você, né? Não olhe com preconceito. Eu vejo muita gente falando assim, mas eu estudei tanto, eu trabalhei em grandes empresas, eu tenho muita experiência, agora eu vou ficar vendendo meu serviço. É como se isso fosse uma coisa pequena, fosse muito pouco. É muito pouco para essa pessoa fazer isso. E não é, né? Se você tem objetivo, se você tem a questão de chegar, né, em algum lugar, que é onde a sua empresa tem algum destaque positivo, você tem que olhar para a questão do empreendedorismo e da venda, né, do seu produto, seu serviço, com um olhar diferente, né? Então, olhe com esse olhar. A próxima vez que você vê um empreendedor vendendo o seu próprio serviço, olhe para ele com um olhar curioso, olhe e tenta trazer para você, trazer para sua empresa coisas importantes dessa relação entre você e esta pessoa que você está vendo, né? Empreendedores são surpreendentes, principalmente na questão criativa, e eu gosto muito disso. A gente falou também das motivações em relação a começar uma empresa, começar o seu trabalho, principalmente nessa área onde tem muitas mulheres que são mães, tem mulheres que estão largando o seu trabalho, tem mulheres que são mandadas, né, embora das empresas porque engravidaram. Na verdade, quando há corte em algumas empresas, a gente tem informações que a grande maioria, né, no número perspectivo na questão entre homens e mulheres, são elas que são as primeiras a serem mandadas embora da empresa, são dispensadas. Então, é importante que a gente olhe na questão da motivação, do que te motivou a chegar a um pensamento que você quer mudar, né? Você quer, de repente, não quer mais estar no CLT e quer estar trabalhando como uma empreendedora, porque essa, para mim, é o grande laço aí, né? Eu acho que é um ponto importante. Dá para trabalhar e trabalhar na CLT e prestar algum serviço? Até dá. Mas você tem a questão importante de ser avaliada, que é a questão do CLT, né? A empresa não pode saber que você está fazendo um serviço freelancer, de repente, dessa forma. Então, é uma questão muito sensível, que você tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode ser mandado embora por justa causa, porque está trabalhando com uma empresa que, de repente, tem conflito de interesses. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Então, eu acredito que o grande número de pessoas que começam a trabalhar dessa forma são pessoas que estão sem nenhum emprego, sem nenhum trabalho e começam a empreender na questão de começar a sua própria empresa. Então, quando isso inicia, quando isso começa, a gente tem que entender a questão do que está te motivando para isso. Eu sempre me encantei muito nos meus estudos em relação ao início dessa profissão na minha vida, a questão do que motivavam aquelas mulheres que iniciaram, né? Então, era uma qualidade de vida, uma forma diferente de trabalho, trabalhar em casa, estar perto dos filhos, estar perto da família, se alimentar melhor, não pegar trânsito, fazer um curso, ter uma atividade física. Então, assim, de certa forma, eu fui acabando implementando todas essas rotinas e todas essas coisas na minha vida e vi que realmente faziam sentido. Faz sentido você poder acordar de manhã, tomar um bom café, ficar um pouco mais tranquila, fazer uma caminhada, ler 2, 3, 4 páginas de um livro, fazer uma meditação, depois ir trabalhar com mais tranquilidade, parar no meio da manhã para fazer um café, conversar com alguém da família, né?
cuidar de repente de um almoço um pouco mais tranquilo, um almoço onde tenha realmente nutrientes, que tenha uma alimentação mais saudável. Então isso para mim começou a fazer muito sentido. Então se essa motivação, ou se é a motivação de você estar perto dos seus filhos, ou se é a motivação de repente você poder estar ajudando seu marido no final do mês com algum valor, é uma motivação muito grande, né? Quando a motivação é muito pequena, muito rasa, ou algumas coisas que eu vejo as pessoas falando só de mas eu quero ganhar rios de dinheiro só. Isso não é uma motivação muito boa, muito sadia, digamos assim. Não é uma motivação que vai te levar longe. Então pergunte para si mesmo, faça aí um relatório dentro daquilo que você acredita, se realmente a sua motivação é uma motivação que vai te levar a um alcance maior, né? Porque isso sim vai te mudar a questão das suas perspectivas em relação à profissão, ao que você precisa estudar e ao que você precisa colocar, né, no dia a dia do trabalho. As pessoas ficam um pouco assustadas com a questão do investimento. O que eu vou investir? Como que eu vou começar? Eu preciso investir dinheiro? Não, você precisa de uma mesa, um computador, uma internet, um celular, onde você tem aplicativos, a sua força de vontade, né, do dia a dia, os seus estudos. Isso tudo são coisas básicas para você começar. Mas eu não tenho nenhum cliente. Comece sem clientes. Comece todo dia de manhã montando uma rotina, montando uma rotina mesmo que mental, de se autogerenciar, de ter uma agenda de atividades durante o dia. Isso vai fazer com que você tenha uma disciplina para você chegar, assim, quando chegar um cliente, você já ter isso com você. Então, faça essa rotina com uma disciplina muito regrada, muito certinha. Não precisa ser o dia inteiro, você pode fazer meio período, você pode fazer 2 horas, você pode fazer 1 hora, isso depende de você. Mas tenha essa rotina num primeiro momento, porque na verdade o investimento inicial num primeiro momento é seu, né? É um investimento do seu tempo, da sua habilidade de controle aí, da sua questão de organizar aquilo que você está fazendo. Faça isso com uma rotina para você mesmo, para você avaliar, falar, caramba, eu tô indo bem, tô fazendo isso, porque depois disso, claro, vão vir outros investimentos. Você vai querer um computador melhor, você vai querer uma internet melhor, você vai querer um celular melhor, você vai querer um ambiente melhor para você trabalhar, mas isso vai vir após você ter os seus clientes, os primeiros clientes, e aí você começar a reinvestir o seu dinheiro nisso. Faça isso, né? É importante para você ter essa primeira rotina, esse primeiro investimento seu com você mesmo, sem grana, para você aí sim sentir e ter forças para continuar. As pessoas ficam muito desesperadas na questão dos valores. Quanto que eu vou ganhar? Como que vai ser? Qual é o valor? Quanto que eu cobro? E eu tenho falado aqui durante essa aula toda, e vou intensificar ainda mais, que eu acredito muito que a questão financeira não é a principal. A questão financeira é uma consequência dos atos, das atividades e das coisas que você vai fazer no seu dia a dia que vão levar a isso, né? Então perceba que a questão financeira é uma questão meramente numérica e que será feita através e recebida através de atividades que você vai ter no seu dia a dia, na construção do seu negócio até chegar a isso. Mas ok, eu acho importante você consultar, saber, avaliar e também pesquisar a questão financeira dentro da área que você quer atuar, né? Se você já é um profissional, você deve ter uma base aí de salário que você quer receber, então divida isso em dia, mês, ano, hora, e você vai saber qual é o seu valor hora. Coloque isso como uma base, inclusive, para os seus primeiros serviços a serem realizados, porque é importante você saber que você tem um valor, você tem um valor de hora que você poderia cobrar, e ali você consegue brincar com os valores um pouco para cima, um pouco para baixo, enfim. Faça isso porque é importante. Faça uma pesquisa também no nicho de atuação onde você quer atuar, o quanto ganharia um profissional que vai fazer aquilo que você está se propondo a fazer num formato CLT,
tire as questões do CLT, né, 13º, férias, fundo de garantia, e aí você vai ficar com um valor que é um valor tirando essas taxas, que seria importante para você mostrar para o seu cliente. Se você chegar nesse valor sem as taxas e mostrar para o seu cliente já vai achar atrativo, tá? Porque ele não vai ter que ter esses custos trabalhistas. Então, comece a brincar com esse número também. Já que a gente está falando de valores, guarde essas duas informações. O seu valor hora, porque você sabe avaliar o seu valor, quanto você vale por hora como profissional, e o valor do que se paga para a sua área ou para o nicho de atuação que você quer atuar, sem as questões dos valores trabalhistas, né, da CLT. Esses dois valores são valores que você pode levar para uma pesquisa sua e aí você vai avaliar melhor ainda, vai saber melhor ainda quanto você pode cobrar. Só não caia na bobagem de fazer amostra grátis para que comece a trabalhar de forma gratuita para cliente. O cliente não vai te pagar, não vai te valorizar, não vai te dar o valor que você acha que merece. Ele vai achar que realmente você é um profissional que vale pouco. Teste, para mim, eu abomino completamente pessoas que querem fazer teste ou pessoas que são espertinhas e querem entrar nesse ramo de atividade sem experiência nenhuma, sem conhecimento nenhum, sem curso nenhum, sem nada, nunca fizeram nada e eu vou fazer, vai lá no site da colega, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, coloca aqui e aí ele começa a fazer aquele valorzinho bem pequenininho. Eu já vi meninas fazendo por R$1, por R$5, e aí a gente sabe no que vai dar. É um trabalho mal feito, explorado, porque a pessoa, claro que ela vai te explorar, que se ela está te pagando R$5 por hora, vendo que você não tem experiência e está vendo que você está disposta a qualquer coisa, ela vai te explorar com toda certeza. E aí depois fica muito difícil de você elevar esse valor e mais, leva toda a categoria para um valor muito pequeno, para uma qualidade de trabalho muito ruim. Eu já peguei alguns clientes que chegaram até a mim e falaram, mas fulana fez, mas ela fazia tão baratinho. Eu falei, então, você não ficou mais com ela porque ela não fez direito, tá vindo falar comigo, com a minha equipe, porque você quer um trabalho bem feito. Se você quer um trabalho bem feito, você vai trabalhar pelo valor que é feito e cobrado por nós. Senão, você pode continuar com o trabalho meia boca que você aprendeu aí e fez com alguém aí, sei lá quem, e fez e deu no que deu. Eu já peguei trabalhos assim que você fala, meu Deus do céu. A pessoa não tinha experiência nenhuma, conhecimento nenhum, não fez curso nenhum, nunca fez faculdade, curso técnico, não fez nada, mas também não fez nenhum curso livre, não fez nada. Falou, viu na internet, começou a falar, começou a fazer, conseguiu clientes, e os clientes saíram reclamando, não só dela, como da profissão também. Já tive clientes que chegaram em mim e falaram, mas vocês não sabem. Eu falei, vocês não sabem? Não, quem você contratou não sabia. Então, assim, é muito complexo. Então, a gente tem que ter a cabeça muito no lugar. E se você se propõe a fazer alguma coisa, faça com excelência. Se você não sabe fazer, fala, não sei fazer. Né? Vou fazer, não sei fazer, não tenho competência para fazer, eu vou estudar para fazer, para depois fazer. Se você vai cobrar R$1, R$5, não faça, não deixe nunca que o cliente comande a negociação. A negociação é muito importante, mas ela depende de você, você é dono da empresa e não o cliente. É preciso ter uma qualificação ou um conhecimento específico para começar a trabalhar? Acho muito importante. Se você não tem conhecimento específico ou você não tem nenhuma qualificação, fica muito difícil, né, você conseguir clientes que realmente vão te pagar bem. O que você vai conseguir são clientes que querem explorar algumas profissionais para fazer alguns serviços meia boca, né? Aí, né, fica bem difícil. Então, qualificação, conhecimento, corre atrás. Conhecimento, faça cursos, mesmo que cursos livres. Qualificação,
faculdade, curso técnico, pós-graduação, corre atrás de informações, corre, a gente não tem como mais em 2021, sabendo como as coisas estão acontecendo no mundo, sabendo como as profissões estão evoluindo, mesmo no meio da pandemia, tanta coisa tem mudado, a gente não pode achar que a gente não precisa estudar mais. Foi-se o tempo quando a gente ouvia que só os médicos iam estudar para a vida inteira. A gente agora tem que estudar o tempo todo. Eu, você, todo mundo, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. Somos eternos estudantes. Nós vamos morrer estudando e é assim que vai acontecer. Tenha toda certeza. Você vai ter que se colocar nessa posição com o entendimento de que todo dia você tem que estudar. Ah, mas eu não tenho, não tenho paciência, não consigo, não quero, não aprendi assim. Então coloca um dia da semana, 2 dias da semana para você estudar. E é assim que você vai treinando a sua cabeça, treinando a questão do estudo constante para você começar a realmente pegar, no gás. Porque eu sou assim, eu comecei a estudar coisas que eu realmente gostava, me apaixonei pela questão de estudar. Hoje eu estudo, eu não estou nem pensando na questão de estudar, e já estou estudando, e isso tornou para mim uma coisa muito comum. Assim como acordar, tomar café, almoçar, jantar, escovar os dentes, sair, voltar, tomar um chá, tomar um café. É muito normal para mim estudar, porque eu tenho isso dentro de mim. Eu acabei colocando isso no meu DNA, como se fosse uma tatuagem na minha pele. Eu realmente comecei a fazer isso. Então, faça isso. É uma coisa que só você pode fazer para você. Eu posso falar para você, você pode gostar do meu curso, pode até ir lá comprar meu curso, fazer, mas garanto para você, tem muita gente que compra o curso e não faz. Você que está aqui vendo o nosso aquecimento da maratona pode estar à frente, inclusive, de alunos que já estão no meu curso, porque compram e não fazem o curso. Então você está com mais vontade, com mais empolgação, com mais garra, com mais gana de fazer as coisas do que muita gente que já gastou em dinheiro e investiu em curso que não faz. E é um puxão de orelha para os meus alunos também, que compram o curso e não fazem, e depois ficam reclamando que os resultados não vêm. Então, pensem nisso. Contrato. Eu vejo muitas pessoas muito assustadas de, contrato. Gente, um contrato simples, com cláusulas simples, sabe? É um contrato onde você coloca informações básicas sobre os serviços que você vai prestar, básicas sobre como o cliente vai te pagar, básicas na questão de como o cliente vai entrar em contato com você, de como que vai ser o pagamento, e com a data de reformulação desse contrato já resolveriam o seu problema. Mas se você se sente muito mal na questão de estar refazendo ou fazendo um contrato, fale com o advogado, pesquise na internet a questão de contratos de prestação de serviço. É importante ter, é muito importante você ter um contrato, e esse contrato vai fazer a diferença dentro da sua empresa. Mesmo se você ainda não tem CNPJ, use o seu CPF com um número ali para registro desse contrato, tá? Você pode fazer esse contrato, as empresas aceitam, os clientes aceitam, eles também se sentem muito confortáveis quando você chega com essa validação de tudo que vocês combinaram com um contrato de prestação de serviço. É assim que são feitas nas empresas, é assim que é feito no mundo corporativo, é assim que é feito no mundo da prestação de serviço, é assim que é feito pelos empreendedores e é assim que vai ser feito por você, sabe? Muitos profissionais da área do secretariado remoto e também de assistente virtual têm usado os contratos de prestação de serviço, inclusive para se assegurarem de que estão fazendo serviço para alguém e vão receber o seu valor no final do mês ou da demanda. É super normal, é super natural fazer. Todo profissional que se preze tem que ter um prestador de serviço, principalmente, tem que ter um contrato. Como que você tá, né? Existem novas tendências no mercado. Eu venho falando disso, de profissionais especialistas em áreas específicas desde quando eu comecei. Sempre tive isso muito forte. Eu acho que você se dá melhor quando você é um especialista de alguma área, né? E aí todo mundo começou a falar sobre isso. Ok, legal, crédito para Sandra. Mas vamos lá. Se você tem uma área específica de atuação, e essa é uma nova tendência muito forte,
para você se diferenciar mais um pouquinho dentro disso, é os que realmente vão entregar para o seu cliente novidades, inovações, coisas que ele não está pensando, coisa que ele não está tendo a visão holística daquilo, que é uma visão holística, vendo o todo, tá? De repente você que está de fora, você que está vendo a questão da empresa desse cliente de fora, ou você está estudando o nicho de atuação, você consegue ter uma visão muito melhor, muito mais ampliada na questão do que esse profissional precisaria. Então, pense nisso também, na questão de se colocar dentro do mercado já colocando tendências inovadoras. Dentro do curso, existe uma nova fase no nosso curso, nós vamos falar um pouco disso lá na frente durante a maratona, mas eu vou começar a colocar algumas aulas lá a respeito de novas tendências, de novos cursos, de ferramentas, de serviços a serem implementados dentro de alguns serviços, de nichos da área, né, de atuação. Eu tenho estudado muito isso, né? Fazem muitos anos que eu estudo isso, desde 2009, e nos últimos tempos eu tenho estudado muito de forma específica em alguns nichos. Eu vejo que há muito caminho e há muita fórmula de você colocar e implementar novos serviços para algumas áreas que elas não estão enxergando, né? As áreas, elas são muito focadas na questão de só ficar ali, elas não olham para o lado, né? Elas olham só para a área delas. Essa aqui, eu vou fazer isso aqui eu aprendi na escola, aprendi na faculdade, eu vou fazer isso e só. Não olha um pouquinho para o lado. Quando você olha para outra área, você começa a pescar coisas que aquela área poderiam te ajudar. Eu acho que esse olhar é importante dentro do nosso campo de atividade. Esse olhar é tão importante que eu acho que pode ser um diferencial nosso como consultoras de repente, demonstrar para as empresas novas formas de trabalho, novas formas de entrega, novas formas de entendimento sobre, inclusive, o que eles fazem. Eu penso muito nisso. Essa é a minha parte criativa, de repente, dentro desse negócio, é tentar fazer algumas coisas diferentes, porque eu acho muito importante a gente ser um diferencial dentro daquilo que a gente faz, dentro daquilo que a gente pensa, dentro do que a gente acredita. Essa é a minha, acho que a minha inspiração para estar dentro deste negócio já há algum tempo e sempre pensando em coisas novas. Bom, se você está aqui no nosso aquecimento da maratona, não deixe de anotar na sua agenda, dia 27, 28 e 29, às 27 da noite, a gente tem as nossas super aulas da maratona, que vão ser incríveis. Nós vamos ter um aulão também no dia 2/5, às 9 e 7 da noite. Você vai nos links da bio, Secretariado Remoto Especialista e Sandra Taralo Oficial, ou no Secretariado Remoto aprendacoespecialista.com/maratona meu primeiro cliente. Lá você vai ter a inscrição, você pode fazer a sua inscrição, entre nos nossos grupos de WhatsApp, porque lá você vai ter todas as informações, todos os materiais e informações importantes sobre essa grande maratona do meu primeiro cliente. E eu te espero lá na maratona. Beijo, tchau, tchau. Eu terminei o curso de secretariado e eu estou muito feliz, porque eu vi que eu estou no caminho certo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E me mostrou também que tenho muito a aprender. Eu não tenho muito tempo de mercado com secretariado remoto, um pouco mais de um ano. E a Sandra, assim, ela fala de uma forma muito interessante, porque o tempo inteiro parece que estava falando para mim, é isso mesmo que você quer, você tem certeza que você quer entrar nessa? Porque realmente não é um trabalho fácil, a gente precisa se dedicar muito, ter muito estudo. E toda vez que a Sandra me perguntava, eu sentia que era para mim, que eu estou no caminho certo. Mas eu preciso aprimorar muito, eu preciso fazer com excelência mais coisas. Então, assim, o curso agregou, eu estou muito grata, Sandra, e espero que dê tudo certo e seja só sucesso. Um beijo enorme para você. Oi, meu nome é Daniela, eu acabei de finalizar o curso da Sandra Taralo. Eu achei o curso muito bom, consegui sanar muitas dúvidas, todos os módulos são muito bem elaborados, foi muito legal o módulo de contrato, o módulo de investimento inicial necessário, como que funciona o mercado de assistente virtual, né? Foi muito bom, eu tirei
boas coisas dali, boas lições, que com certeza eu vou levar para o meu negócio quando eu estiver plenamente executando a função de secretariado remoto. Sandra, muito obrigada. O curso fez toda a diferença na minha carreira. Um abraço. Olá, meu nome é Lilian e eu estou passando por aqui para deixar um depoimento sobre a participação no curso de assistente virtual da Sandra Taralo. No meu caso, que estou iniciando nessa área, foi bastante interessante a participação, achei bastante completo o curso, bastante esclarecedor e foi muito... me senti muito incentivada pela animação e pela disponibilidade da Sandra, mesmo nesse formato virtual. Eu fiz o curso básico porque estou iniciando mesmo nessa área, mas ainda assim foi bastante, consegui me aprofundar bastante e ampliar um pouquinho a visão que eu tinha. Deixo um abraço para todas.